Olá pessoal, você está no meu canal, explora aí meu canal no YouTube, tem aula, conversa sobre muita coisa. Eu hoje vou falar da minha vida de cinema, que me perguntaram assim, como é que é possível viver de cinema em Goiás? Quando eu tinha 20 anos, eu trabalhava numa empresa e eu já começava a dar aula como substituto para uma amiga, e eu gostei muito da experiência. E aí eu também fui assistir uma palestra ali na Praça Universitária, que amigos do Cineclube me chamaram, com o professor Ismael Xavier da USP, que tinha acabado de lançar o primeiro livro dele, O Discurso Cinematográfico. E eu fiquei muito impressionado com a palestra do professor Ismael, que depois se tornou meu orientador na USP, meu amigo. Quando eu saí da palestra do Ismael, com 20 anos de idade, eu falei claramente para mim, duas coisas, eu vou ser professor e eu vou mexer com cinema. E quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu pai falou, cinema em Goiás? Mas sim, logo eu conheci o pessoal do Cineclube Antônio das Mortes é o personagem principal do filme Deus e Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que ganhou Cannes, e eu me entrosei com o pessoal do Cineclube, que já tinha uma história. A primeira geração, que foi fundada em 77, dentro da Faculdade de Medicina. Eu tinha entrado na UFG, conheci esse pessoal, se tornaram meus amigos, e interessante que todos que passaram pelo Cineclube, hoje, de uma forma ou de outra, mexem com cinema, aqui em São Paulo, em outros lugares. Então, dali eu decidi que seria professor, larguei tudo que eu estava fazendo, me tornei professor no Colégio Agostiniano, na Praça do Avião, e no Instituto Maria Auxiliadora, lá na Praça do Cruzeiro. E também fui mexer com o Cineclube. E aí logo descobri uma vocação, um dom, que era de realizar mostras de cinema, exibir filmes e debates, sempre com debate. E essas duas coisas nortearam aí minha vida até hoje. Mexer com cinema, ser professor, e aí eu decidi também que eu queria ser professor de História, Crítica e Teoria do Cinema, que são áreas que me interessam. E eu descartei a ser cineasta ou mexer com produção de filmes, por falta de talento. Eu até comecei no início, nós tivemos produtoras de vídeo, eu e meus amigos, eu cuidava mais da parte administrativa, de contatos, nossa produtora foi bem sucedida, mas para ator, nada, sem talento. Para cineasta, também sem talento. Mas para divulgar o cinema, discutir o cinema, estudar o cinema, fazer crítica de cinema, e eu vi que eu tinha essa vocação e eu comecei então, eu tenho uma longa trajetória de fazer mostras de cinema, exibir filmes que já existia no Cineclube, e aí levei a ideia do Cineclube para frente até um certo tempo. Então eu tenho essa característica. E a pessoa falou assim, poxa, mas em Goiás? Eu falei, olha, é uma coisa interessante mesmo, porque Goiás não tem uma tradição cinematográfica. O Brasil, a indústria cinematográfica nunca se fez para valer, né? Igual a indústria da TV. O cinema americano não. A TV americana, ela surge dentro da indústria do cinema e depois se desenvolve. Aqui no Brasil não. Aqui a indústria do cinema nunca desenvolveu para valer. Então nós nunca conseguimos criar no cinema aquilo que a gente chama o sistema autor, obra e público, né? Quem cria a obra e essa obra chega no público. O livro, por exemplo, você tem o sistema autor, obra, público. Você escreve um livro, isso cria o livro e esse livro vai ser vendido. Tem plataformas para vender livro. O cinema é um pouco mais complicado. Então, eu decidi então estudar cinema e fazer mostras de filmes. Foi a minha tomada assim dentro do cinema, essas duas coisas. E me interessei bastante, aí eu me tornei professor e aí eu fui ser na universidade, me tornei professor em 89 da UFG, eu fui me especializar em cinema, teoria, história e crítica. Aí eu fui para a USP, fiz mestrado, fiz doutorado e aí sempre a pergunta, você faz o quê? Eu sou professor de cinema, história, crítica e teoria em Goiânia, em Goiânia. Então, de uma certa forma, eu vivo disso, não é? Desse imaginário, dessa prática, as duas coisas. Gosto bastante, me dedico e vejo que foi também uma persistência,
foi também a vocação. Agora, não existe vocação se você não viabiliza essa vocação. Você tem que ir atrás, tem que ser persistente. E a ideia também de que eu, com 20 anos, já sabia que eu queria ser professor. Agora, professor de quê? Eu fui professor de História do Brasil durante muito tempo, que eu também fiz o curso de História e fiz de jornalismo. Para as novas gerações, as coisas melhoraram bastante. Nós não tínhamos aqui nos anos 80 e 90 uma cena cinematográfica, hoje já tem. Com os festivais como o FICA, Goiânia Mostra Curtas, o Amor à Morte das Paixões, que eu criei com o Cinema Lumière. Todas essas mostras, elas ajudaram bastante a formar públicos, o próprio Cinecultura. E aí que se criou, a UEG criou um curso de audiovisual, na Federal muitas disciplinas sobre cinema. Existe hoje, claramente, uma cena cinematográfica em Goiás. E aí viver de cinema, que é um termo muito amplo, o Fernando Canhete, por exemplo, aqui, ó, o meu produtor, ele vive de cinema, é uma maneira de viver de cinema. Hoje, com as redes sociais, tem muita gente vivendo do audiovisual. Então, esse mercado ficou bem amplo para o que era antigamente. Então, hoje é mais fácil você falar que vive de cinema e audiovisual em Goiás. Então, eu, assim, como um dos pioneiros, a ideia de uma civilização da imagem foi que criou a possibilidade de você trabalhar com imagem em lugares distantes dos eixos centrais, como Rio e São Paulo, que é Goiás. Então hoje a gente tem uma pequena, mas forte cena cinematográfica. E eu me insiro nela, gosto, e eu gosto muito de ensinar, não é? Eu gosto muito de ensinar, parece que eu vim no mundo para ser professor mesmo. E também eu tenho o trabalho de curador de mostras, né? Isso também, ver muito filme, eu vejo muito filme o tempo todo, trabalho com plataformas de filmes, então minha vida é em torno do cinema. E aí, para finalizar, tem uma história que é o seguinte, isso foi uma pergunta de um aluno, como é que você consegue ficar vendo muito filme ou lendo, né, esse universo da ficção, e ao mesmo tempo ter o pé no chão, no chão duro da realidade. O chão duro da realidade, você vive e não tem como fugir dele. Agora, ao mesmo tempo, eu confesso também que muitas vezes você vê muito filme, um dia que você tem que ver, tem que estar muito envolvido. Parece que o universo ficcional é tão forte que você tem uma dificuldade com a realidade, com o cotidiano. E as pessoas em volta, que vivem em volta de mim, muitas das vezes reclamam muito disso. Olha, parece que você vive no mundo da lua. Porque a ficção é muito forte, viver muito a ficção. Imagina um ator, ou no meu caso um professor que vê muito filme, tem um programa de rádio, cinema falado, fala de cinema, ouve música. Então você fica muito no universo do imaginário. E muitas das vezes descer para o chão da realidade fica difícil, mas você desce, não é? Então é isso, é possível uma vida de cinema em Goiás. É isso.